Bom dia, nós estamos aqui com o Dr. Márcio Bontempo, ele que é médico especialista de saúde pública, pós-graduado em nutrologia, presidente da Federação Brasileira de Medicina Tradicional, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular e Radical Livre e membro da Sociedade Brasileira de Nutrologia, né? Se nós formos ler o currículo dele aqui, nós vamos ficar a tarde toda aqui, porque o currículo do homem é mais de 30 anos de estudo e especialização nessa área, né? E nós temos uma pergunta para fazer do Dr. Márcio Bontempo. Primeiro quero cumprimentar o doutor. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? A seguinte, o que nos diria da água que a humanidade consome hoje? Bem, nós temos aí um problema gravíssimo, né? Que as autoridades sanitárias, que são aqueles responsáveis pela saúde pública, não se preocupam com a questão da água. A única preocupação hoje é a questão biológica, ou seja, se preocupa apenas com a contaminação por micro-organismos, por exemplo, né? Vírus, bactérias, etc., né? Quer dizer, essa é a única preocupação. Por isso que se faz o tratamento da água, hoje em dia, com esses sistemas de tratamentos públicos, né? De água dos reservatórios, que é canalizada em direção à estação de tratamento. E aí essa água recebe uma quantidade muito grande de cloro, de substâncias químicas, alumínio, etc. E essa água, frequentemente, ela já vem para o serviço de tratamento, vindo, por exemplo, de áreas de plantação, onde essa água recebe agrotóxicos, resíduo de fábrica, resíduo de esgotos, né, industriais e domésticos. Então, a água ela chega realmente com uma carga muito grande de substâncias nocivas. E depois, quando ela passa pelo processo de tratamento, ela perde o oxigênio livre. Então, isso é muito sério, porque a água começa a se decompor. Então, a decomposição biológica e bioenergética da água, ela vai ficando realmente uma substância morta, não é? Não é como uma água de uma cachoeira, uma água de uma fonte de água mineral medicinal que é viva, não é? E é muito rica em substâncias ativas. Então nós temos uma água morta. E aí a opção nossa seria, então, a água mineral. E as águas minerais, elas vêm geralmente ácidas, não é? É preciso olhar no rótulo e ver o nível de acidez da água. E a gente não tem realmente certeza de que a água mineral que nós compramos é uma água realmente que vem da região que a gente imagina que ela vem, né? De modo que a água parada ela vai adquirindo macromoléculas, que são substâncias que fazem com que, ou estrutura, né, da água, e essa água ela vai se tornando, ela tem uma ação lenta, ela lentifica os processos orgânicos. Então, muitas doenças, elas acabam surgindo, eu digo doenças degenerativas, não são doenças como tifo, cólera e essas coisas, são doenças que vêm da degeneração do organismo. Então, o que nós temos é assim, um grande risco, um grande perigo. Já tem o problema da contaminação biológica, aí vem o problema da água morta, né? Então, a água viva, por exemplo, que nós chamamos de água viva, é uma água que ela seria essa água que vem realmente dos mananciais, de cachoeiras, de fontes maravilhosas, naturais, essas coisas assim vivas, não é? Então, o que nós bebemos hoje, que é a água chamada da torneira, ou essa água, as pessoas colocam em filtros tentando se livrar um pouco dos agentes contaminantes, e não se consegue um filtro realmente de grande precisão, capaz de tirar metais pesados, de tirar agrotóxicos, de tirar substâncias nocivas, né? E aí, com isso, a gente tem uma estrutura que é contra tudo aquilo que a gente assim, entende como algo bom para o organismo. Então, o resultado é assim, que estamos bebendo uma água pobre em oxigênio livre, uma água rica em substâncias nocivas, uma água que vai perdendo a sua estrutura pesada. Com isso, há um aumento da viscosidade sanguínea, levando a perigos como o problema da hipertensão arterial com sangue viscoso. Nós temos aí que os rins, eles se cansam facilmente porque eles têm que trabalhar contra um gradiente de água, de uma água pesada, uma água mais viscosa. Com isso, há um acúmulo de resíduos no organismo, a acidificação do organismo, que é muito séria. A água, inclusive, ela vem ácida. A água ácida pode ser a mineral, é só a gente ver no rótulo, mas nós não sabemos o nível de pH, chamado pH, que é o nível de acidez alcalinidade da água, que chega na torneira. E ela geralmente é muito ácida.
Então isso acidifica o organismo, com isso perde-se minerais, com isso a gente vai tendo então um envelhecimento precoce mais acentuado. Então veja, fica parecendo assim, né, uma coisa, mas que absurdo, né? Quanta coisa. E por que isso não é então divulgado? Por que não é falado, não é mostrado? Porque realmente, não é, assim, só mesmo através desse sistema, esses estudos paralelos, é que a gente pode tentar alertar a humanidade, as pessoas, desse grande risco. Porque não é um risco assim, quando a nossa medicina convencional é assim, se você tem alguma coisa que pode fazer mal, um item determinado, você vai trabalhar em cima daquele item. E é uma coisa muito imediata. Essa água que nós bebemos no dia a dia, para compensar a reposição dos cerca de 70% que é a água do nosso corpo, acontece que ela vai produzindo efeito lentamente, entende? Lentamente. Então você não pega assim, bom, se você bebe alguma coisa que te faz mal, você vai ter uma diarreia, vai ter uma dor de cabeça, vai ter uma reação alérgica, logo de imediato, no dia seguinte, aí você atribui. Ah, isso é por causa daquilo que eu comi ontem, ou que eu bebi agora de manhã e tal. Mas aí nesse caso, né, você não tem essa situação, porque a água ela vai produzindo muito lentamente, ou seja, você não faz a relação de causa e efeito entre realmente a água que você bebeu e as doenças que vão se formando. Então, a única forma que nós temos de realmente nos defender é fazer a correção da água. Se a água tem esses defeitos, cada elemento desse tem que ser corrigido adequadamente. Doutor, nós sabendo da água, da má qualidade da água que nós consumimos, o que deve ser feito para corrigir esse problema? Perfeito, é exatamente essa questão. Nós precisamos ter assim uma forma de corrigir. Primeiro pegando assim, quais são os defeitos principais. O defeito principal é o excesso de macromoléculas. A água, quando fica parada, você não encontra água na natureza parada. Pode verificar isso, você não acha água parada. A cachoeira está em movimento, o rio está em movimento, o mar está em movimento. Mas você abre um poço e no poço a água está lá parada. Não está parada não, ela está em contato com a energia telúrica magnética da Terra, né? Então tem um movimento molecular, tá? Agora, se essa água ela vai para um tanque ou vai para uma caixa d'água de amianto ou de plástico, né, ela fica parada. Você não tem contato com um substrato energético natural, não tem mais, está isolado. E aí, mesmo pântano, no pântano nós temos assim, a água é pobre em oxigênio, mas ela forma gases, etc. E ela está em contato com a natureza ali, né? Mas não é uma água salutar, você não pode beber uma água de pântano, né? Mesmo que seja água doce. Então é preciso você pensar primeiro na questão dos macromoléculas. A água, ela parada, as moléculas de água, por uma questão de atração elétrica, elas vão se atraindo e elas formam grumos, formam verdadeiros cachos, chamados clusters, né? Esse é o principal problema. Então nós temos os macromoléculas, nós temos a redução do oxigênio livre da água, tá? E nós temos o aumento da tensão superficial e da viscosidade dessa água, tá? São os três principais problemas que têm que ser vistos. A filtragem é fora de questão, que a gente tem que ter uma água mais pura, né? Você tem que ter um bom filtro, ou então ter uma água mineral confiável. Aí, a partir disso, você precisa corrigir, mesmo assim, o problema da água, das macromoléculas. As pessoas falam assim, poxa, mas eu entendo que a água ela vem de um manancial, de um rio, e ela vai para uma estação de tratamento, ela vai ficar parada, e depois vai para uma caixa d'água da sua casa, ou de um sistema de redistribuição. Nesse caso, né, eu posso entender que a água ela vai formar macromoléculas, mas e a água mineral? A água mineral, ela forma macromoléculas? Forma. Porque a água ela fica parada nesses galões, em depósitos, ela é transportada em caminhões, etc. Então essa água ela vai adquirindo macromoléculas também. Então veja, nós precisamos corrigir essa questão. Como é que se faz isso? Hoje a única forma é assim, a ciência veio em nossa direção para ajudar a humanidade a ter uma água então mais adequada. É a correção da água. Essa correção se faz por duas vias que hoje a gente pode até associá-las. A primeira via é a exposição a um campo magnético. O campo magnético potente tem aparelhos que fazem realmente essa exposição. O campo magnético, ele reduz os clusters, ele realinha as moléculas da água e aí ela quebra. É como se você pegasse um cacho de uva, tá? Aí eu preciso da uva separada. Aí você pega uva por uva, então você desmonta o cacho, aquelas uvas caem. Pronto.
É isso que o campo magnético faz, nessa analogia simples, não é? Com a molécula da água. Aí o campo tem que ser suficientemente forte para poder quebrar esses cachos e tem um tempo de exposição e o volume de água de exposição em relação a esse artefato. Então, assim, quem quebrar isso, porque só entra na nossa célula uma uva, certo? Não entra o cacho. Por isso que a água comum tem mais um problema também, né? Que é a questão da água ser desidratante. É um paradoxo, né? Assim, puxa, como a água desidratante a pessoa bebendo uma água com cluster, com macromoléculas, ácida, uma água pobre em oxigênio, essa água desidrata em vez de ela hidratar. Ela chega na célula, ela é pesada, ela não entra facilmente, a célula começa a formar ácido lático, começa a vir as doenças de dores, doenças degenerativas e excessos de acúmulos e resíduos, e a água não lava a célula por dentro, nem por fora, não é? Então há um edema entre as células, excesso de água entre as células, mas a água não entra direito dentro da célula. Ou seja, é igual como se a gente toma banho, você toma banho, a água limpa. Pois é, a água não limpa nossas células, então começa a acumular resíduo. Aí as doenças aparecem. Na correção pelo campo magnético, você quebra essas moléculas e aí a água se torna hidratante. Então os efeitos também não são imediatos. Se você pega um pouco de água que foi corrigido pelo campo magnético, tá? Você não vai ter assim, bebe um pouquinho dessa água, ótimo, já estou livre das doenças. Não é assim. É você substituindo os 70% da água continuamente ao longo dos dias, que você vai ter uma grande renovação biológica e funcional, metabólica e bioquímica. Não é? Agora, quando se expõe água ao campo magnético, também, além da quebra dos clusters, você vai permitir mais oxigênio livre nessa água. Ela forma, isso aí é estudado e é conferido realmente por estudos, né? E sabemos realmente da aumento da quantidade de oxigênio livre por reações hoje químicas fáceis de entender, né? E aí a gente vai também, com isso, nós conseguimos reduzir a tensão superficial, aumenta a condutividade elétrica da água, o campo magnético. Agora tem o seguinte, quando nós também expomos a água, então, a uma radiação infravermelho de onda longa, que é o que o Sol faz, o Sol, na parte da manhã e no final do dia, ele emite uma radiação benéfica, chamada infravermelho de onda longa. Tá? Essa radiação tem todo um estudo, ela tem um grau entre 4 e 16 micra, ela tem uma oscilação de onda bem específica, bem conhecida, e essa radiação é benéfica. Não é a mesma coisa do raio de infravermelho de onda curta, que é o raio que faz mal. Quando você se expõe à praia, você fica na praia, aquela coisa que deixa a pele vermelha, aquilo lá é infravermelho de onda curta, aquilo não é bom. Mas o de onda longa é bom. Então, esses aparelhos que emitem infravermelho de onda longa, eles completam o que o campo magnético, o aparelho que emite uma radiação ou um campo magnético, né? O campo magnético ele pode agir sobre a água. Então, o que acontece? Nós temos aí, quando o infravermelho de onda longa ele age sobre a água, ele vai, então, aumentar o oxigênio livre, ele vai também reduzir os clusters, que são as macromoléculas, vai haver, inclusive, uma redução de uma estrutura chamada deutério. O deutério é água pesada. Há muitas águas que a gente pensa que é natural, que mesmo nas mananciais mais puros, nas montanhas, cachoeiras, etc., essa água ela pode ter deutério. Nós fizemos muitas explosões nucleares, e hoje tem o rombo na camada de ozônio, nós temos neutrinos, que são raios que nos agridem hoje mais intensamente. Então, a água também passa por mudança. E, inclusive, temos que lembrar o seguinte, não é? Que o campo magnético da Terra, ele foi alterado, ele está reduzido. Então, a nossa água, mesmo a mais natural possível, essa água ela vai ter uma quantidade maior de clusters, que são as macromoléculas. Ora, se o campo magnético ele reduziu, né, ficou menos intenso, nós vamos certamente ter que qualquer água, mesmo a mais natural, vai ter também mais macromoléculas, um pouquinho a mais. Daí a necessidade de expor ao campo magnético. Quando se expõe ao infravermelho de onda longa, essa radiação fantástica, natural, que o aparelho emite, porque assim a gente pode pensar, poxa, mas espera aí, o Sol eu entendo que ele emite, né? Ele emite aí a radiação infravermelho de onda longa de manhã cedo, os primeiros raios do Sol, lá para até as 9 horas, por aí. Mas como um aparelho, sim, há uma liga metálica, né, que é composta por titânio, alumínio e platina, que os japoneses descobriram, até por acaso, que ela emite essa radiação. Então, essa liga é utilizada hoje em artefatos, em roupas, né, trajes esportivos, sapatos, palmilhas, né?
Já sabemos que existem palmilhas com ímãs, etc., também com infravermelho de onda longa. E aí, esses artefatos, eles fazem essa radiação benéfica, faz muito bem à saúde. Mas tem aparelhos para água própria também com essa radiação, com essa capacidade. Muito bem, quando nós unimos, então, um aparelho que tenha capacidade de emitir um campo magnético junto com um campo de infravermelho de onda longa, nós temos a união de dois princípios. Então, nós chamamos hoje em física, né, de campo quântico. O que é um campo quântico? O campo magnético é um campo quântico. A energia telúrica magnética da Terra é um campo quântico. A energia do Sol é campo quântico. Os raios cósmicos benéficos são campos quânticos. Ou seja, o campo quântico é um campo, uma estrutura, tá? É um momento, é uma situação capaz de modificar uma estrutura para o bem, geralmente, né? Por isso que faz bem você fazer aplicações de ímãs no corpo, o sol faz bem de manhã ou no final do dia, né? E agora, o aparelho que junta as duas coisas é um aparelho que junta dois campos quânticos. Então, nós chamamos de campo quântico unificado. Eu uno dois campos, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho um campo magnético e um campo infravermelho de onda longa. Então, juntou os dois, você tem um campo unificado. Respondendo a sua pergunta, a única forma que a gente tem hoje de ter uma água que ela não só vai ser corrigida para a gente beber uma água que está corrigida, redondinha, ou quadradinha, prontinha. Não, a gente tem uma água curativa. Ao contrário, a gente vai ter uma água que vai fazer essa grande mudança no corpo. Curativo para quê? Para a doença X, Y, Z? Não, todas. Todas. Não especificamente. Você não pode falar, a pessoa tem diabetes, hipertensão, é obesa e tem artrite. Então, se ela beber uma água corrigida, ela vai curar essa doença? Não, ela vai ter uma condição metabólica tão especial, ok? Que ela vai purificar, vai desintoxicar, vai depurar, vai vitalizar, vai fortalecer, jogar os resíduos para fora, hidratar a célula adequadamente. E com isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que essas doenças ou essas situações vão se transformar. Porque não adianta, como na medicina comum, você ficar correndo atrás de tratamento para diabetes, tratamento para pressão, tratamento para problema renal, tratamento para artrite, anti-inflamatório, anti-isso, anti-aquilo, quando você não muda, realmente continua a usar uma água que é toda ruim, como a gente sabe, né? Que é a água comum que eu acabei de colocar. Então, quando se usa uma água corrigida para o campo quântico unificado, aí você tem dois princípios. Tem muitas empresas que têm assim, aparelhos para magnetização da água, né? E a água não se magnetiza, mas a água, o fluido sofre uma ação do campo magnético, assim como a Lua modifica as marés e tal, tem uma ação sobre a água da Terra. Nós teríamos, então, que esse aparelho, ele faria essa modificação no organismo, ele vai ter uma ação depurativa, vitalizante, hidratante, e ao hidratar, é como você lavar o chão com água, né? Você lava o chão com uma água limpa, o chão vai ficar limpo, você puxa com o rodo e existe uma capacidade da água de atrair a sujeira. Agora, pega essa água que você lavou o chão, está toda suja num balde, tenta lavar o outro chão com essa água, ela não lava. É a mesma coisa da água comum no nosso corpo, ela não hidrata, não limpa, não faz nada, só atrapalha. E a gente não percebe isso, vai ficando doente. Aí as várias doenças aparecem. Agora, você usa uma água limpa, você consegue lavar o chão direitinho. É como o corpo humano, você tomar um banho com uma água suja, você não vai sujar mais ainda, né? Então, nesse caso, uma água corrigida por campo quântico unificado, ela tem todos os princípios capazes de mudar o organismo. Quando se fala em cura, assim, mas então a água que foi corrigida por um campo quântico unificado, essa água é curativa, ela cura toda doença? A verdade, ela vai agir contra toda e qualquer doença. Não podemos falar especificamente essa ou aquela, mas toda e qualquer doença. Por quê? Porque ela trabalha no centro do problema. Ela vai ali, justamente a água, causa, né? Exatamente a causa que é a situação que a água comum produz. E não é só água comum. Também assim, as pessoas se alimentam mal, muito refrigerante acidificante, muito açúcar, né? Vida sedentária, estresse, muito medicamento. A pessoa tem essas doenças todas e aí procura um colega meu, um médico, ele está treinado na faculdade para fazer aquilo. Então ele vai dar antitérmico, antialérgico, antibiótico, etc. Ele não tem o que fazer. Ele não tem o conhecimento do princípio. Nós agora vamos cada vez mais adentrar no campo, então, acadêmico, levando essas informações. É muito importante nós levarmos essas informações no campo acadêmico para que também os profissionais da área de saúde, eles também compreendam essa situação. Então, essa entrevista é muito interessante porque a gente pode, realmente, com isso, fazer
assim, divulgar mais a ideia da necessidade de nós termos uma água corrigida por um campo quântico unificado. Por isso que se diz na medicina natural que quando o fisiológico é modificado, o corpo desencadeia um processo de autocura, né? Ou fortalecido, no caso, né? Quando o físico é omitilizado, quer dizer, é fortalecido, o corpo desencadeia um processo de autocura. Então, a água também vai promover esse processo, né? Porque ela vai desintoxicar o nosso organismo. Mas eu tenho aqui em mão, doutor, um guia científico que foi elaborado para o senhor, chamado Aqua Vitae. O senhor poderia falar para nós um pouco sobre esse guia científico? Então, esse guia científico, ele tem o objetivo de ilustrar justamente as pessoas, mostrar, então, qual é o efeito, então, da água corrigida por campo quântico. Eu chamo de água aquavit, né, que em latim é água viva, né? Justamente a água que foi modificada, foi corrigida, né, assim, por um campo quântico unificado. Porque, inclusive, eu mostro aqui que o campo magnético, só a exposição ao campo magnético tem já um efeito interessante, mas quando é associado a infravermelho de onda longa, nós temos a superágua, que é a água VIT, né? Então, esse é o fundamento, né, do livro. E ele justamente pretende que com esse guia científico a gente possa realmente mostrar à população brasileira em geral, e depois de outros países também, essa necessidade de você fazer essa grande correção da água, já que o homem interferiu na natureza. Tudo isso que nós vemos, assim, dos defeitos da água comum que eu tenho falado, os problemas da água comum que exigem uma correção, isso vem justamente da interferência do homem na natureza. Isso aí, certamente, tudo vem realmente de uma ação nefasta nossa em relação à natureza. Na natureza é tudo perfeito, é tudo... Deus colocou realmente tudo muito perfeitinho para nós, realmente uma grande benesse, um grande brinde à vida. E nós fomos lá e poluímos isso. A gente pega a coitada da água, a maravilhosa água que está lá na cachoeira, não é? Quietinha, passando ali, assim, vicejando e vibrando no meio da floresta. A gente pega essa água, aprisiona essa água, realmente faz ela passar por cidades, pegando esgoto por indústrias, né, por lavouras de um agrotóxico, depois pega essa água, coloca dentro de um reservatório, aí ela perde o oxigênio, não tem mais luz, coitada nela, joga produto químico, é uma coisa, né? Quer dizer, o ser humano é assim, ele chega a ser uma piada, né? Quer dizer, o que ele faz, né? Uma piada de mau gosto, né? Depois essa água vai para uma caixa d'água, que fica cheia de limo, com lagartixa morta, rato, não sei o quê, barata, e forma ali, e fica morta ali. Aí a família consome aquela água, né? Que está ácida, está sem oxigênio livre, etc. Então, hoje é preciso você corrigir isso. Filtrar a água, é importante, e depois você expor a um campo magnético, um campo quântico unificado. E aí tem os aparelhos, que a gente mostra aqui, que são aparelhos necessários para que você tenha essa correção e tenha uma super água, a Aquavit, ou a água viva. Obrigado, doutor. Esse guia, então, vai servir uma conscientização à população, né, para poder usar uma água de qualidade, uma água corrigida magnética, aliás, através de um campo quântico, né, unificado, e nós podemos, então, levar saúde para o povo através da água. Eu agradeço ao Dr. Márcio Bontempo pela oportunidade de estar junto aqui com nós em Umuarama, no Paraná, né? Muito obrigado, doutor, pela entrevista e pelo teu tempo aqui. Obrigado.